Boa tarde, muito boa tarde, mais uma vez aqui na hora 13, agora para crianças, com a minha querida Maria Maranhão, a nossa querida Maria de Jesus, né? E hoje nós vamos fazer um trabalho diferente. Vamos falar da importância da educação de jovens e adultos, né? Na cidade de São Paulo e, claro, né? Na sociedade brasileira. Acesso à educação é um direito que foi negado no passado, que é importante trazer sempre para os momentos atuais com uma política pública. Antes de passar a palavra para a minha querida Maria de Jesus, caiu minha conexão aqui, nós vamos trabalhar com uma situação aqui que eu estou aprendendo a mexer com esse equipamento, mas também acho que eu estou com um problema de conexão. Amanhã vamos estar aqui fazendo momento Fé e Política com o Flariston e o Gilberto falando sobre os direitos da criança e adolescente, né? Com a consultoria da Turbo 3.0. Na segunda-feira, vamos trazer aqui o Luiz Cláudio Marcolino para falar no momento político sobre as privatizações dos bancos públicos, principalmente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros. E na semana aí vamos ter outras atividades, né? Na segunda, momento político, na quarta, o momento de luta social, na sexta, momento cultural e sempre de sábado a minha querida Maria de Jesus aqui com cantigas para crianças. E quem estiver nos assistindo, pode vir aqui participar, que é um espaço aberto para todo mundo. Maria, a palavra é sua. Cumprimenta as pessoas e fala como é que foi essa semana aí, Maria. Foi boa essa semana? Boa tarde a todos. Boa tarde, Matias. A semana foi boa, semana de trabalho, preocupações também, porque com a abertura das escolas entra também uma certa ansiedade, né, e angústia dos trabalhadores da educação que estão aí na linha de frente, né? E na nossa escola, por exemplo, algumas pessoas já sofreram logo na primeira semana com esse contágio, né? E então isso traz preocupação também. E mesmo quem está de trabalho remoto também carrega essa preocupação, porque está afetando a todos, né? Esse momento da pandemia, né? Mas vamos lá para o nosso momento criança, né? E da importância que é aguçar a imaginação nesse momento. Porque esse trabalho aqui do Hora 13 é de grande importância. Eu me lembro até da fala de uma grande pesquisadora brasileira, que teve o centenário dela o ano passado, né? No final do ano, que é a Ruth Guimarães, pesquisadora da cultura popular de tradição oral, e ela pesquisou a figura do Saci, que é o personagem brasileiro mais querido, né? E ela dizia que da importância que é a história, né? A história, a imaginação, e por isso a pesquisa é válida, né? E o quanto que é importante aguçar essa imaginação hoje. Então, trazendo essa ideia da importância, quanto que é importante nesse momento que a criança está no isolamento, né, que a família está um pouco mais em casa, que tem gente ali que pode, então, fazer essa assessoria, esse trabalho de assessoria, não só com a criança, mas consigo mesmo, que é adentrar por esse universo da história, da narrativa, das cantigas, né, da tradição cultural, da tradição oral e, sobretudo, levando cultura para dentro de casa, né? Então, esse momento é bastante importante. Por isso que eu digo assim, né? Como pode uma criança viver sem escutar história? Como pode uma criança viver sem escutar história? Como poderá sonhar? Poderá imaginar sem história ou fantasia para lhe trazer companhia? Sem história ou fantasia, todo dia, né? E o adulto também, como pode uma pessoa viver sem escutar história? E para falar da EJA, eu vou falar desses momentos em que a EJA estava dentro do espaço da leitura. Legal. Antes de entrar no assunto da EJA, vamos aqui primeiro tratar da solidariedade aos educadores, né, na cidade de São Paulo, que estão resistindo aí na greve, né? Virou comum ver no Facebook que professor tal morreu contaminado pela Covid, né? Infelizmente, mais de 250 mil pessoas mortas, né, pela Covid, num país em que já foi exemplo de vacinação em massa, né?
chegar a vacinar 110 milhões de pessoas das pandemias que aconteceu aí no passado. Lamentavelmente, temos um governo genocida, né, que incentiva a arma, que incentiva não usar máscara, não fazer isolamento, né? E a gente está vendo aí, essa semana aí, Maria, triste notícia, né, de várias pessoas, amigos nossos, que pegaram a doença e outros que já faleceram. Lamentavelmente, estamos aí numa situação de guerra civil, lamentavelmente, e quem está sofrendo são aqueles que estão indo para, né, o fronte, seja no sentido da obrigação de trabalhar, seja aqueles que não têm oportunidade, né, de ter uma renda, de ter uma segurança econômica, e estão indo trabalhar, né? E também, é claro, tem aqueles que não estão preocupados com os outros, estão aí fazendo os seus movimentos de lazer, de festividade, de forma irresponsável, né? Mas isso vai passar e nós vamos vencer. Falando aqui na educação de jovens e adultos, e a internet está caindo aqui várias vezes, não sei o que está acontecendo, mas eu vou falar aqui da importância de que as pessoas que lá no passado não tiveram oportunidade de concluir os seus estudos, por questões econômicas, por questão do mundo do trabalho, por questões de não compreender o processo de aprendizagem no espaço escolar, têm o direito de ser oferecido novamente a educação de jovens e adultos. Trabalhamos, eu e a Maria, aqui no Arquiteto, no Nova Artigas, e fazíamos campanhas todo semestre para que as pessoas voltassem a estudar, né? E, claro, para garantir o direito das pessoas ter acesso à educação, né? Que é, vamos chamar aqui, dando um exemplo, a Maria fala melhor sobre isso, é abrir os olhos para o mundo do conhecimento. Maria, palavra sua, fique à vontade para retomar a sua fala inicial que interrompi. Obrigado, Maria. Então, Matias, a minha experiência com a EJA foi exatamente no Vila Nova Artigas, né, na sala de leitura, que era um espaço de bastante resistência também para eles, né? E porque as pessoas que entram na educação de jovens e adultos, elas têm pressa, né? Elas querem recuperar o tempo que perderam, que elas acham que perderam, né? E retomar os estudos, mas de uma maneira muito responsável. Então, tem coisas que não são muito levadas a sério, como, nesse caso, leitura de literatura, por exemplo. Leitura de literatura não ocupa o lugar da matemática, da língua portuguesa, da história, da geografia, das ciências, né? Porque eles têm pressa de recuperar esse tempo das aprendizagens, né? E a gente sabe que a educação de jovens e adultos valoriza essas pessoas que estão retomando os estudos com muita importância, né? E eu vou falar do meu trabalho exatamente, né? Como foi acolher esse pessoal na sala de leitura, né? Porque não é qualquer coisa, né? Não é qualquer leitura, não é qualquer mediação literária que vai, então, fazer com que eles desejem retornar uma vez por semana dentro desse ambiente literário que toda a escola municipal, da rede municipal de educação em São Paulo, tem. Uma sala, um espaço de leitura, onde acolhe os alunos e alunas uma vez por semana para uma experiência literária, para uma experiência com esse mundo fabulatório, né, encantatório, que são as narrativas, que são todos os livros, né, que tem na sala de leitura, e também os aportes, né, que eles já trazem como experiência de narrativas da vida, do cotidiano e, sobretudo, das experiências anteriores, né, da infância, da adolescência, dos lugares onde nasceram, dos lugares de onde vieram. Então, tudo isso vem junto com a pessoa. Não importa se é criança, se é jovem, se é adulto, mas na EJA isso é muito forte. Qualquer experiência literária que seja pensada, que seja elaborada para esse público-alvo, tem que pensar, sobretudo, nesse tempo que ela tem e nas experiências que ela carrega de várias, né, de suas diferentes trajetórias, desde estaduais, né, regionais, de língua também, né, e inclusive de experiências campesinas, de experiências rurais, de experiências em centros urbanos, de experiências na periferia, todo canto. Maria, antes de você começar, comenta esse comentário aqui, ó. Desculpa, vai pegar a nossa tela, deixa eu mudar de tela aqui. Então fica pegando toda a imagem nossa. Tá assim, ó.
É o Reca Magnata Salazar. Boa tarde, grandes professores. Fico honrado em saber que vocês fizeram parte da minha vida e formação escolar. Que Deus abençoe vocês e todos os professores desse país que lutam por uma igualdade a todos. Muito obrigado. E quem estiver nos assistindo, pode comentar, que eu vou colocar aqui na tela. Obrigado, Maria. Obrigado, Reca. Obrigado. Obrigado, Reca. Boa tarde também para você. Bem-vindos. E então, Matias, então é um pouco isso, né? Essa experiência de fazer, de dar sentido, né? A experiência leitora dos alunos da EJA, né? E eu me recordo, por exemplo, de um momento em que a gente estava passando pela fase do H1N1, né? E que nós, professores, também não saímos da linha de frente, a gente ficou na escola trabalhando, os alunos indo, mas tivemos que trabalhar com esse tema, e aí já foi muito importante, viu? Porque nós fizemos paródias, né, juntando todos os sentimentos que estavam circulando internamente, externamente, atingindo aquelas pessoas de alguma forma, as famílias, né? E então, dessa grande reflexão surgiram canções, né, paródias, que eles, então, cantavam uns para os outros, os professores apoiaram bastante essa experiência. E então eu fui filmando parcamente, né, porque naquele momento aí do H1N1 a gente não tinha tanto recurso, né, mas era muito bonito vê-los se vendo na TV da sala, com aquela cantoria, com aquela produção que eles mesmos fizeram, né? E de perceber que é possível, olha, é possível poeticamente falar sobre alguma coisa, dando um recado, né? E foi muito bacana. E, inclusive, vamos dizer assim, que música do Roberto Carlos, músicas do repertório deles. E a mais comum, naquele momento, era o Como Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu quero subir para o mais alto, né? Essa música estava em todos os celulares da época, incrivelmente, incrível. Todo mundo tinha essa melodia e era uma disputa, né? Eu quero essa, eu quero essa. E o interessante é que os jovens que fizeram uma paródia para essa canção, para essa música, né, que é o Como Zaqueu, foi muito interessante, porque eram meninos, grande parte deles vinha como é que a gente fala, do acolhimento na escola também, né? Eles eram meninos em situação de medida socioeducativa também, né? Mas o espaço de leitura para eles era um momento muito especial, isso era interessante de ver, né? E eu vou recitar aqui o poema que eles fizeram na época, eles fizeram cantado, né? Eu tenho o vídeo ainda, até hoje, o CDzinho gravado, né? E eles disseram assim, vou te contar, peraí, vou me preparar, né? Que é muito importante lembrar toda a letra que eles fizeram na época, né? Vou te contar que a gripe A, lá do México, veio para cá, para nos pegar. É melhor se cuidar. Para você não adoecer, é preciso lavar as mãos. É preciso se cuidar. Deixa eu lembrar. Vou te contar que a gripe A, lá do México, veio pra cá, pra nos pegar, é melhor se cuidar. Pra você não adoecer, é preciso lavar as mãos. É preciso se cuidar. O governo não dá a vacina para nós, para nos fazer felizes. Não entra na minha casa, não entra na minha vida, não mexe com a minha família. Se afasta do meu caminho, quero ter minha saúde e viver com qualidade, porque a saúde é o bem maior. Quero saúde pra mim. Agora veja o poder dessa letra, dessa poesia feita por alunos da EJA, em medida socioeducativa, e todos os outros que estavam juntos, né?
E eu só consegui lembrar tudo se for no violão, porque vai fugindo, se você ficar declamando só, porque a força dela está justamente nessa paisagem sonora que carrega todo o sentido, né, do que eles queriam expressar. Olha como tem tudo a ver com hoje, né? O governo não dá vacina para nós, para nos fazer felizes, com saúde, e outra questão é, a saúde é o bem maior, quero saúde para mim. Olha que consideração mais importante, né? Que tomada de atitude mais importante, e o quanto que essa poesia, né, podia reverberar dentro do interior da escola. Legal. Ô, Maria, deixa eu aproveitar, então, enquanto você estava aí cantando, né, eu fiz aqui um exercício de buscar aqui na minha estante, né, a literatura de cordel, né, que eu me lembro que nós fizemos trabalho também de leitura de cordel na sala de leitura, e esse cordel aqui, vou tomar liberdade de ler. Eu fui visitar a minha irmã, é freira, né? Ela é freira da comunidade Santa Irmãs Ursulinas, né? E ela estava no Piauí. E eu fui visitar lá e encontrei o João Ferreira, um rapazinho novinho que fazia cordel, Maria. E aí ele fez esse cordel aqui. Precisa aprender a mexer com essa maquininha aqui, ó. Chiquinho Chiquinho do Virgem, o Batador de Onça. Então, eu vou ler essa parte final que eu achei legal aqui. Na verdade, são 12 páginas. Eu vou ler a última. Só para contribuir aqui. Homem honesto não mente, e não tem por que razão. O homem justo só fala as coisas do seu sertão. Eu aqui tentei falar, em simples versos mostrar algo do meu coração. Confirmam minha razão, do que do virgem conhece, esse homem destemido que jamais se esmorece. Na Ipioca ou serrana, caboclo que bebe cana, na nossa amizade cresce. E este amigo de sempre tem a originalidade. No âmbito da construção e no patamar da verdade, temos certo uma lida nessa estrada da vida, o que vale é a amizade. Muito obrigado, meu Deus, por me dar a inspiração que este humilde poeta cumpriu mais uma missão de contar uma história real em nossa memória, marcada no meu sertão. Chiquinho do Virgem, Matador de Onça. O cordel é uma literatura muito legal, né, Maria? Que está no universo do Patativa do Ossaré, claro que é mais lembrado na literatura brasileira, mas tem muito a ver com a origem dos nossos povos, dos nossos alunos, muitas vezes, do ensino noturno, que vieram de outros estados, né? Vieram de outros estados para São Paulo, na dificuldade, como já falei aqui, do acesso à educação, da permanência na educação, né? De concluir os estudos na educação. E aí, claro, vem para São Paulo em torno de ter uma vida melhor, né? E muitas vezes abandona a sua origem, né? As suas formações culturais, né? Que eu queria lembrar aqui, então, o cordel. Muito legal. Valeu, Maria. Obrigado. O cordel é uma das literaturas mais apreciadas pela educação de jovens e adultos, né? Quando é o adolescente do ensino básico, né, do fundamental regular, eles vão adentrar dentro desse universo a partir da experiência, porque até então eles não têm esse feeling, né, com esse tipo de literatura. Se não for feita, em alguma medida, com eles, essa experimentação, eles não vão conhecer e não vão fazer também esses links, porque aí essa literatura ela traz links com o rap, né? Mesmo o funk também, né? Ele vai, porque esse freestyle, né, que tem os meninos hoje, dessa capacidade de versejar na hora, né, de criar um verso. Então, o cordel é um pouco isso também, o desafio brasileiro, o repente, né? Todos esses universos de narrativas fazendo parte desse, vamos dizer assim, essa aproximação com o cordel, só vão ser valorizados pelos meninos e meninas nessa fase, né, do ensino regular, se eles passarem por essa experimentação. Né? Sim.
Então, essas leituras são bem importantes. E houve um momento na nossa história na educação em São Paulo que isso foi muito forte, né? Que aí eu posso falar com bastante coragem, né? De dizer que no governo Haddad, as outras literaturas, né? As literaturas que estavam à margem, elas foram então introduzidas dentro do universo escolar através da sala de leitura, através de encontro com os artistas, com os poetas, com os cordelistas, né? Que vinham aí num grande esforço tentando manter viva a tradição do cordel no país e sobretudo em São Paulo, que é uma metrópole grande, né? E na Bienal também foi criado um grande estande pela primeira vez para o cordel. Foi um sucesso tremendo, que 2 anos depois o estande estava gigantesco, com gente do país todo trazendo seu cordel, sua cantoria, seus desafios. E os alunos que visitaram a Bienal, eles ficavam assim, ó, pasmados na frente daquele, vendo aqueles senhorizinhos, né? Aqueles velhinhos e mais jovens, homens e mulheres ali declamando com uma fluência, com uma beleza, um requinte extraordinário, que está dentro desse universo do cordel, né? Então, eu só aprendo a apreciar algo quando eu passo por essa experiência. E na EJA tem esse encantamento por essa literatura. Até quando você usa versinhos simples, por exemplo, que é da cultura popular, né? Você diz que sabe muito, borboleta sabe mais, anda de perna para cima, coisa que você não faz. Então, olha só, você já jogou vamos dizer, o anzol e fisgou já todo mundo ali, só com esse versinho. E eu produzi muitas caixas de versinhos que eu levava para abrir as aulas, aí alguém que tinha muita coragem tirava um versinho, porque eles têm um pouco de medo de se expor, então você tem que fazer esses exercícios de se colocar à prova, tem que fazer provocação na EJA, no regular, tanto faz. Então você leva os brinquedinhos, que são os brinquedos da palavra, para poder criar essa possibilidade do aluno se protagonizar na leitura, né? E aí, corajosamente, eles vão tirando, se um tira, o outro vem, tira outro versinho, outro vem, tira outro, e aí, daqui a pouco, a caixinha tem só um pouquinho sobrando, e só quem não vai são aqueles menos corajosos mesmo, mas ficam apreciando. O encantamento é geral, Matias. Falo isso por experiência própria aí de 10 anos trabalhando, né, na sala de leitura com a EJA também, e depois agora, somente agora que não os tenho, né, mas eu vejo os saraus que a gente organizou ultimamente, né, nesses 2 últimos anos que trabalhei aí com a EJA, que foi 2018, 2019, os saraus, que foram várias edições de sarau, eles querem ir para frente, querem declamar, querem pegar um livro, quer ir lá contar a história, e traz a família, traz a mulher, traz o filho para ver que ele está ali, que ela está ali também, fazendo aquela declamação, participando daquele movimento de cultura dentro da escola. Foi muito bacana esses momentos, viu? E aí eu só tenho que dizer obrigado ao Vila Nova Artigas, né, por essa abertura também, porque a escola está muito aberta para isso acontecer, de deixar a família participar dessa experimentação poética também, né? Que todo mundo faz parte. Né? Maria, aqui você está falando e eu estou aqui, né, ansiosamente para querer comentar. E aí, das lembranças, né, eu sempre digo que sou muito grato a tudo que eu vivi, vivenciei, experimentei, ousei, também me frustrei, porque a gente se frustra também com muita coisa, mas esse enriquecimento cultural, só para na passagem aqui contigo, né, nessa educação de jovens e adultos, perceber que a questão cultural, né, está na vida das pessoas e traduzir em escrita, né, não é algo fácil, né, até porque o mundo da escrita, né, ele é muito de punição, muito de correção e tal, mas é muito legal saber que a musicalidade rompe, né, quando você fala aí, lembra que o Cordel, no Patativo da Saré, escreve errado, ele escreve errado. E parece que ele nem chegou, ele não tinha estudo, se não me engano, mas ele foi ser autodidata, foi um autodidata aprendendo a escrever e se tornou uma celebridade reconhecida mundialmente, né? E a questão que você traz do rap, né? Como o rap entrou
no mundo da juventude, né? E muitas vezes negado pela educação também, e aí marginalizado, porque tem sempre uma indústria, né, comercial que escolhe qual tipo de musicalidade. Eu estou falando isso porque você traduziu, né, um pouco a expectativa da juventude, para falar do rap, do funk, né? Eu vejo, desculpa aqui, vou tomar liberdade, né? A questão da prática evangélica, né, que tá entrando na vida da juventude aí com a música gospel, né, os louvores e tal. Então, a música é algo presente, né, na formação das pessoas que liberta, né, muitas vezes, né, liberta as pessoas da timidez. Comenta um pouco isso pra gente aí, Maria, da sua experiência, sala de leitura. Eu tô falando, de repente eu tô falando coisa que você não concorda, mas eu acho que você concorda. Não, mas é exatamente isso, porque esse espaço da sala de leitura é um espaço que ele só vai ter a sua, vamos dizer assim, ele só vai conseguir concretizar o seu trabalho, né, a sua experiência, quando ele se apropria, não é nem uma questão de se apropriar, mas é se deixar também, porque o professor que está lá, ele também precisa passar por essa experiência. Se ele não passar por isso, ele não vai valorizar isso para os seus alunos. Então, quando eu faço algo, eu tenho que estar muito afetivamente conectada com essa linguagem. E as linguagens, todas, elas são portais de abertura dentro do espaço da sala de leitura. É preciso que os professores entendam isso, porque não adianta chegar só com o livro, se eu não abro um portal para que esse livro entre com sucesso, com louvor, né, com encantamento. Então, a palavra musicada, a palavra sonora, a palavra brincada, né, ela entra e faz esse papel de abrir os portais para que a literatura chegue e ela marque presença, então, porque esse é o papel da sala de leitura, é trazer as diferentes narrativas, diferentes gêneros, mas para isso ela precisa dessa mobilização de energia também, que as linguagens da arte têm e podem fazer esse tipo de assessoria. E aí é claro que o trabalho acontece com o educador, com ele próprio e com seus alunos, e com esse espaço que é enriquecedor. Haja visto aí a experiência dos meninos de pegar um louvor, vamos dizer assim, evangélico, né, e transformar numa paródia para dizer algo, para mandar uma mensagem. Isso porque esse espaço foi aberto, né? Então, quando você abre o espaço, a minha experiência com algo que talvez eu acho que é mais importante, como um canto, né? Eu não estou maculando esse canto, pelo contrário, dentro da minha experiência, eu posso dar a ele uma nova cara, passar uma mensagem através disso, de outra forma. Né? E o interessante é que, por exemplo, com alunos do regular, né, na minha primeira experimentação também, quando você percebe que não está muito ainda conectada com aquele grupo de jovens, aquela juventude toda, que você está acostumado mais à criança que é mais aberta, porque ela senta, ela escuta o que você propõe, ela se mexe, ela se movimenta, ela vai entrando no seu ritmo. O jovem não, ele precisa que você tenha algo mais, além do que só esse material para mostrar. E aí vale todo o encantamento, né? E aí eu posso contar, assim, que nesse processo de abrir portais para que o outro, a partir da primeira experiência, consiga, então, entender qual é o papel desse lugar, que é o lugar da leitura, você tem que... Eu utilizei um livro, por exemplo, que é bem difícil, é um clássico, Alice no País das Maravilhas, né? E eu, na época, não tinha na escola, e eu paguei para uma impressão e picotei essa impressão, tirando os personagens, né? Colocando em cestinhos, né? Personagem e texto, para poder mobilizar todo mundo dentro daquela leitura. Mas só isso não ia fazer sentido se eu não tivesse colocado uma mesa no meio, tira todo aquele 9 mesas atrapalhando a circulação dos alunos, você tem que olhar o espaço dialoga com o que você vai fazer, né? Então, tirar tudo aquilo que estava atrapalhando esse diálogo, olho a olho, tete a tete, né, com os alunos, e criar o espaço mágico da conversa literária. Então, a mesa no centro, e eu levei chá de morango. Nunca tinham tomado chá na vida. Chá de morango,
E bolacha Maria, bolacha redondinha, eu dizia, essa é a bolachinha que a Alice engolia quando ela queria crescer e quando ela queria diminuir. E uma garrafinha de um líquido mágico. Esse chá era o mesmo chá que o Coelho, que a Alice, que o Chapeleiro Maluco tomavam. E eles acreditavam em mim. Oitava série, acreditavam em mim. Olha, esse é o mesmo chá que eles tomavam lá junto com o Chapeleiro. Né? E aí eu levava uns copinhos descartáveis, né? E eles iam tomando aquele chá assim lentamente enquanto ouviam narrativas dos outros, né? Porque cada um ia pegando um trechinho e falando. O mais interessante era na hora dos personagens, porque quem era personagem incorporou tanto aquela ideia de que era a tal de Alice, de que era o tal do Coelho, de que era o tal do Chapeleiro, de que era a tal da rainha, e que de fato eles se comportavam como tal. É extraordinário quando você consegue criar essa possibilidade da narrativa. Ela é como um filme, né? Você liga a TV e você se transporta para dentro daquela fantasia durante 1 hora, 2 horas que você está assistindo. Você tem que fazer isso com o livro, tornar ele tão real que a experiência leitora ela é degustativa. Quando ela é degustativa, ela tem mais validade. Nós comíamos bolacha e tomávamos chá ouvindo a história de Alice. Quem que vai esquecer? Eu encontrei esses meninos adultos já, alguns formados de faculdade, aí outros já com filho na escola, nas séries iniciais, dizendo, professora, eu nunca esqueci a história de Alice. Por quê? Porque tinha uma mesa, tinha um chá e uma bolacha que a gente comia junto, enquanto se ouvia, não era eu que contava, enquanto se ouvia um ao outro, são muitas vozes. Isso que é o importante. E na EJA a mesma coisa, com a literatura de cordel, com a quadrinha popular, com as histórias da tradição oral, com as histórias das assombrações do interior, né? Do Saci. A pessoa levantar e dizer, professora, eu posso contar que eu vi o Saci. Eu tenho testemunha, porque meu irmão também viu. Eu sou evangélica hoje, Jesus não acredita nisso, mas, professora, eu vi o Saci. Meu irmão também viu, minha irmã também viu. Então, você vai dizer assim, isso é coisa de gente do interior. Não, eu também acredito. E eu falava assim, sabe, tem uma escola aqui em São Paulo que eu vou, que é ali na Nhaia Melo, que é a escola técnica, né? Eu sentei num banquinho uma vez, enquanto eu aguardava um evento, e o vento rapidamente subiu perto de mim, perto do banquinho, levantando todas as folhinhas do chão num movimento arredondado, e imediatamente eu pensei, tem um Saci Pererê aqui nessa escola, perto da Anhanha Melo, na cidade de São Paulo. Então, é colocar isso tão vivo na gente, que quando você vai falar para o aluno, você não está mentindo, porque também é uma experiência encantadora para o professor. Né? Legal. Deixa eu entrar aqui também com você, Maria. Espera aí um minutinho. Aí. Eu estou aqui manuseando, deliciando-me com a conversa com a Maria. Estamos aqui nos 33 minutos de uma boa conversa. E aí, só para reforçar, o nosso diálogo aqui, aos sábados, é a hora 13 para a criança, mas hoje estamos suscitando, provocando aqui essa ação intergeracional, né? Que é a questão do adulto, o mundo adulto, né? A questão de compreender que a leitura é algo necessário, né? O mundo da escrita é algo necessário a ter acesso ao mundo letrado, mas também não deixar de reconhecer que as pessoas constroem historicamente, né? A sua vida, as suas histórias, os seus significados, né? As suas fantasias, os seus sonhos, que se tornam histórias também, né? O escritor, geralmente, ele traduz na escrita um sonho, né? Uma crença, né? Uma fantasia. É muito legal isso. E a escola precisa saber para isso, né? E a gente espera que na hora 13, aos sábados, as crianças estimulem os seus pais a contar a história e que os pais contem a história para seus filhos, porque os dois, né, descubram esse mundo do conhecimento que é muito importante na sua formação, né? Sempre digo, repetindo aqui histórias do passado, a Maria já contou também, eu vou repetir, que aqui em casa ela sempre contava história para meus filhos, agora eu vejo meu filho contando história para o meu netinho, então é uma coisa que vai alimentando, né? Alimentando, muito legal. Maria, estamos aí 34 minutos, Maria, de boa conversa, o que você tem para a gente para encerrar? Matias,
Eu vou contar só uma memória rapidinho. O ano passado eu encontrei aqui perto da subprefeitura, indo para Anhaia Melo, um ex-aluno, né? Desses meninos que andavam em medida socioeducativa, e ele estava com vendas, né? De vendas de legumes e ovos e tal. Aí eu vi o caminhão chamando e vi alguém, professora, professora! Aí eu parei, olhei para trás, ele disse, professora, lembra de mim? Aí eu falei, lembro. Eu não vou nem falar o nome, mas lembro sim, lembro. Aí ele falou assim, professor, eu nunca esqueci das noites na sala de leitura, as histórias que a senhora contava. Ele falava, cala a boca, vamos escutar, professora, porque não queria perder nada. Eu falei assim, eu vim para casa com um sorriso aqui, né? Eu cheguei aqui e alguém me perguntou, você está rindo sozinha? Eu falei, não estou rindo sozinha. Eu estou rindo com um tempo, uma memória, com muita gente que riu comigo naquele tempo. Porque é isso, né? O quanto que foi significativo, que eu posso ter o cabelo branco, eu posso estar caquética, né? Com uma bengalinha. Esse menino vai me achar na rua, também já numa fase mais adulta, ele vai dizer, professora, você lembra de mim? Eu estava lá naquele dia e eu ouvi você lendo para nós. Então, isso é uma experiência única, né? Que para esta tarde, né? Para dizer o quanto que é importante falar de literatura, de narrativas. Eu vou interromper você, porque assim, você vai falando e eu vou me lembrando das coisas. Olha, eu vou dizer algo que acho que nenhuma profissão tem, Maria. Nenhuma profissão tem. Que é essa coisa que você falou, das pessoas se encontrarem na rua e celebrar com você. Eu encontro aluno meu, professor, quanto tempo, que legal que você está fazendo. Então, a educação e o papel do professor tem uma significância muito grande na vida do... Eu gosto de falar dos estudantes, né? Porque aluno é aquele que não tem luz, né? Dizem. Estudante é aquele que está sempre junto. Então, eu acho que a nossa profissão ela é muito rica, né, Maria? Muito rica. E nos proporciona, até para dizer, quem está nos assistindo aqui, quem quiser compartilhar aqui da Hora 13, agora para a criança, pode vir, viu? Aqui é conversa informal, não tem nada de especial, embora a Maria é uma excelente profissional. Vai ter muitos excelentes profissionais também que podem contribuir com a gente nesse espaço. Maria, 37 minutos, vamos para as considerações finais, fique à vontade. Eu vou... Lembrando da EJA... Fala, Maria. Lembrando da EJA, vou finalizar aqui com uma canção, né, que nos leva para esses tantos cantos da memória, né, de meninos e meninas. Eu lembrei outro dia do Juraildes da Cruz, nosso poeta, e hoje falei tanto dele já com algumas pessoas de manhã, e da poesia do Juraildes, que vou finalizar lembrando também das muitas memórias desse povo da EJA que eles proporcionavam para nós, quando contavam de suas experiências, dos lugares que vieram, das jornadas, né, dos diferentes espaços geográficos que faziam conexão, né? E eu lembro até que uma vez eu coloquei um mapa no chão e dei a cada um uma fita, né, e com um durex na ponta, para eles segurarem a ponta da fita e a outra ponta que estava com o durex, eles colocassem lá dentro do estado da onde vieram. E foi interessante, né, porque a roda em volta, né, por isso que você não precisa de tanta mesa na sala de leitura, que você precisa do diálogo, com as pessoas, né, com os olhos, né, os ouvidos, não com os móveis. Aí eles colocaram e ficou assim uma coisa linda, né, eu não tenho uma imagem desse dia, mas eu tenho uma imagem aqui comigo, de cada canto do Brasil, daquelas pessoas que estavam ali e fazendo essa conexão. E muita gente tinha, assim, né, uma emoção tão grande de lembrar daquele lugar, mediado pela leitura, claro, né, porque sempre tem uma leitura. E aí eu me lembro, vou trazer essa cantiga, né, do Juraildes para lembrar. Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas a noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu, no céu. No céu da boca da onça é escuro, não cometa, não cometa, não cometa furos. Pimenta malagueta não é pimentão, tão, tão, tão. Vou pro campo acampar no mato tem pato, gato, carrapato, canto de cachoeira. Dentro d'água, pedrinhas redondas, quem não sabe nadar não caia nessa onda.
que a cachoeira é funda e afunda. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, 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 voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonito quando tem luar, 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 luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Dizem que verruga são estrelas que a gente aponta, que a gente conta antes de dormir, 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 dormir. Eu tenho contado e não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, 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 mentir. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de meninos. E a alma leve, 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 leve. São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da Branca de Neve, 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 neve. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, 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 voar. O céu estrelado hoje é nossa casa. Fica mais bonita quando tem luar, 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 luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. E o Matias também, vamos lá? Vamos acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Muito legal, Maria, parabéns, cada vez melhor, a Maria está afinadíssima. Maria, parabéns, parabéns pela essa bela conversa, pela sua animosidade, pela sua pessoa, pelo seu profissionalismo. E aí, só para reforçar o que a Maria fala, que a gente precisa perceber na escola quando que a cadeira e a carteira é um espaço de cerceamento da liberdade e da falta de circulação das crianças e do espaço de aprendizagem, né? Porque as pessoas aprendem ao lidar com o outro, ao estar em contato com o outro, né? E a cadeira e a mesa não pode ser um espaço de aprisionamento. Maria, muito obrigado. Quem está nos assistindo aqui, compartilhe esse vídeo, comente. Estamos migrando para o YouTube. Vai lá no YouTube, na página Hora 13 agora, se inscreva, clica, aperta o sininho para a gente poder, quem sabe, fazer uma melhor programação daqui para frente. Maria, muito obrigado. E a semana que vem estamos aqui de volta, né? Está convidado, quem quiser participar com a gente aí. Valeu, um grande abraço. Valeu, Matias, foi ótima a nossa tarde. Valeu, obrigado, Maria. É um brincante delicioso, Maria. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, Matias. Um abração. Bom domingo, bom final de semana. Bom final de semana.